Opa, tô sem microfone. Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou Bruno Dornelles e na live de hoje nós vamos fazer uma live um pouco mais rápida do que de costume. Nós vamos falar hoje sobre a geração Z, tema que eu acho que é bastante propício diante de movimentações que estão acontecendo mundiais, onde existe uma resistência muito grande de uma geração que parece que cansou das crises causadas pelas gerações passadas que permitiram tanto o comunismo, de certa maneira social-democrata, adentrando custos de Estado, clientelismo, uma forma de vida onde você mexe na economia, você deixa o Estado intervir na economia, gerando inflação e, ao mesmo tempo, desvalorizando a moeda através desses gastos, dessas emissões de dívida pública ou criações de dívida pública simplesmente, não é? Como fazem hoje os regimes de gastos estatais, ou seja, das administrações fazendárias no mundo inteiro, né, e principalmente no Brasil a gente vê isso, mas também o sistema financeiro internacional que também está, né, também é o gerador de dívidas, de moeda, né, de o que se chama hoje entre o pessoal do Bitcoin o alargamento da base monetária, não é? O que gera também o que nós comumente chamamos de moeda desvalorizada, né? Aquela moeda que você vai ao supermercado, os preços, né, sempre aumentando exponencialmente, você não consegue comprar um carro, você não consegue alugar mais um imóvel porque os preços estão exponenciais, as correções se tornam exponenciais, é, e é sempre aquela surpresa, não é? Dos índices, né, de correção das tabelas, que tem que acompanhar também a inflação, embora o governo só interesse a ele apresentar, como todo governo mentiroso, que já não serve mais à população, decorrência justamente desses estados modernos liberais, de que né, você tem apenas a medição da inflação sobre o preço dos alimentos, que normalmente são, inclusive, alguns deles isentos de tributos. Né? Mas, de qualquer maneira, e de tributos eu não digo todos, tá? Mas digo de alguns, como por exemplo o ICMS. Mas existe essa geração, que é a geração, eu vou aqui definir, tá? Eu vou deixar aqui mais ou menos o gráfico para vocês entenderem. Isso é muito importante, eu acho que eu já devia ter falado disso antes. Eu já dei umas pinceladas nas lives passadas sobre questão da geração Z, mas é muito importante que vocês vejam, tá? E conheçam quem são as gerações. Porque nós estamos falando aqui, geração dos baby boomers foi aquela que vivenciou o pós-guerra, entre 1945 e 1960, são os nascidos entre esses anos. Anterior à geração dos baby boomers, nós tivemos a geração silenciosa, que são os nascidos a partir ali de 1930. E foi uma geração que realmente, né, vivenciou apenas a guerra, assistiu à guerra do jeito que estava acontecendo. Ela foi irrelevante no sentido, né, da política do dia, que praticamente tomou, né, a narrativa tanto geopolítica quanto dos conflitos. Então, não interessava mais, e por isso que se chamou geração silenciosa. Praticamente não interessou a política saber o que essa geração pensava ou qual que era a vontade de fato democrática, não é? Ou seja, a ser seguida pelo Estado. Isso praticamente fez dela a geração silenciosa. E antes da geração silenciosa nós tivemos um nome ainda mais trágico, a geração perdida, a geração daqueles que nasceram no início do século XX e foram mais ou menos até os anos ali de 1930, né? Que foi a geração que vivenciou, né? Tanto a depressão econômica, a Primeira Guerra Mundial, né? Que foi para a época, algo gigantesco, porque você viu praticamente a Europa toda
e o mundo todo se virando, né, para conflitos de larga escala e, pela primeira vez, conflitos em massa, né? Então, é uma geração realmente que muito se questionou e muito se envolveu no existencialismo humano, né? Então, é importante a gente saber, mas principalmente essas gerações mais novas, tá? Por que dos baby boomers, e são chamados de baby boomers porque é a geração de grande crescimento e natalidade nos Estados Unidos entre 1945 a 1960, aconteceu também um abandono religioso muito grande, tá? É a geração que praticamente explodem os divórcios nos Estados Unidos, é a geração que, ao mesmo tempo que se explodem os divórcios, você tem o crescimento muito grande de famílias à medida em que torna-se muito viável economicamente para essas famílias elas se juntarem. E aí você teve, depois dos baby boomers, a geração X. A geração X, que foi dos nascidos entre 1960 e 1985, ela vivenciou praticamente uma queda de criatividade. Porque a geração dos baby boomers, enquanto ela praticamente vivencia um boom econômico, né, e um boom de natalidade, de formações familiares, a geração X já pega praticamente o chorume de valores da geração dos baby boomers. É na geração X que nasce, né, os movimentos hippie, o New Age, né, que já é o paganismo institucionalizado. Né? Nessa época aqui, né, dos baby boomers e da geração X, nós tivemos filósofos como o Chesterton, que já mais ou menos previa algo que é muito interessante num livro que o Chesterton escreve, O que há de errado com o mundo. Existe já a partir dessas gerações os primeiros projetos habitacionais que visam a massificação das grandes cidades. Então, o que acontece? Esses grandes amontoados de apartamentos, casebres, etc., que acabam se convertendo em moradias, seja de baixo custo, seja, né, mas que praticamente amontoam pessoas, né? O Chesterton vai dizer isso, que isso vai ser a regressão das regressões, porque você está tirando o homem da sua propriedade, da sua terra, né, onde ele pode construir a sua casa, onde pode plantar alguma coisa, onde ele é soberano, para ser um divisor de propriedade, né, dentro de uma coletividade muito próximo a essa coletividade. Nós vamos ver também um pouco adiante que a intenção, né, agora que nós estamos chegando numa geração, né, que já é uma geração, a geração Z vai ser uma geração muito fraca economicamente para custear imóveis, você vai ver que vão surgir tantos e tantos modelos habitacionais para fins, né, praticamente de tornar essa geração, né, a intenção de tornar essa geração, né, um experimento social cada vez maior de comportamentos diante dessas práticas, digamos, que o Roger Scruton falava, né, aquela ideologia sutil que está dentro de todas as ciências e que dentro da arquitetura urbanística vai estar lá chamada de sustentabilidade, né, ao mesmo tempo de convívio, né, de cultura do encontro, né, que foi muito utilizada essa palavra, inclusive, pelo Papa Francisco. Ela significava a mesma coisa, justamente que esses engenheiros sociais queriam descrever. A geração Y, que é a geração que também é muito chamada de millennials, né, muito chamada de geração Y, que são aqueles nascidos entre 1980 e 1995, essa geração que foi a geração que pegou todos os danos praticamente do estado de bem-estar social, né, quando aconteceu já a manipulação das corporações, né, para fins de que empregos que fossem mais técnicos, empregos que fossem, né, profissões que fossem e dependessem de uma diplomação, elas fossem de mais fácil acesso.
E isso gerou, né, uma concorrência muito grande, a ponto de que o domínio técnico também se tornou muito fácil com a tecnologia. E, no final das contas, essa geração aqui é o começo, né, de uma indignação geral onde o comunismo ele começa a ser contra-atacado. Muito embora hoje a gente veja, principalmente no Brasil, né, e dentro do Bolsonaro, do que sobrou do bolsonarismo, tá? Porque o que existiu do bolsonarismo no Brasil é o seguinte: não existia direita, surgiu o Bolsonaro, né? E o Bolsonaro ele conquistou muito forte as três primeiras gerações: Baby Boomers, Geração X, Geração Y. Né? Por quê? Porque praticamente a única oferta que se tinha era da esquerda. A geração dos Baby Boomers e da Geração X praticamente levam uma culpa muito grande por terem permitido um comunismo e terem sido aquelas que aceitaram, né, o politicamente correto, ante a verdade, os processos de dialeticidade que a gente vem falando aqui direto no canal. E para a Geração Y, o Bolsonaro acaba se vendendo muito bem, né? Inclusive, né, aquilo que nós chamamos aqui no Brasil de centrão, do PT também, né, obviamente. Então, a geração Y começa a ser um pouco uma reação. Nós vamos ver até que vai existir um gráfico onde a prática religiosa da geração Y e dos millennials e da geração Z, é óbvio que a tendência é que essas gerações elas não sejam muito da crença religiosa, por uma questão, obviamente, de gerações passadas que estão aí mais ou menos abandonando essas práticas dentro do Ocidente. Porém, elas são aquelas gerações que vão começar a contrastar em radicalidade. E como é que você vê o cálculo do contraste de radicalidade em relação aos baby boomers ou à geração X? Quando o catolicismo começa a ficar mais forte. Tá? Por que com o catolicismo ficando mais forte? Porque vocês vão ver, a geração dos baby boomers e a geração X, principalmente nos Estados Unidos, e aqui a gente tem diferenças diretas, porque no Brasil, apesar de ter sido um país católico, nós tivemos uma influência muito grande da CIA diante de uma promoção dos evangélicos, tá certo? E isso, né, justamente para diminuir o caráter católico, que é o caráter de fato do Ocidente, o caráter simbólico é da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não adianta você dizer assim, mas o protestantismo. Não é. As formas de comunhão são diferentes. A prática dos sacramentos, né, são prometidas por nosso Senhor Jesus Cristo como a sobrevivência da igreja. Mas Jesus disse que a igreja iria sobreviver, né? E sim, nós temos vários problemas dentro da igreja, né? Um clero muito corrupto, nós temos um episcopado mais corrupto ainda. Mas o que sobrevive dentro da igreja e que é aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo prometeu? Os sacramentos, né? Que você vai conseguir ainda assim comungar com ele, que você vai conseguir confessar, que você vai conseguir se batizar, que você vai conseguir, né, em algum estado de emergência, se tiver padre por perto, lá tomar uma unção dos enfermos. A promessa é sobre os sacramentos. O que vive dentro da igreja, até o fim dos tempos, são os sacramentos. Né? Embora a hierarquia toda resolva ser apóstata, o próprio padre, né, se ele resolver, mesmo sendo apóstata, rezando a missa, ele vai continuar sendo padre, ele vai continuar rezando uma missa, né, totalmente válida. Enquanto o pastor não. Pastor, né, fugiu contra o homem, acabou, fechou a igreja, né? Fechou a igreja protestante. Então existe aí um caráter civilizacional, estrutural do catolicismo, tá, que é muito importante para o Ocidente. E que quando começa a geração Y e Z a irem para essa prática religiosa, né, principalmente resgate estético, resgate de certas virtudes, como a modéstia, como o comportamento menos promíscuo, ou mesmo, né, como, enfim, uma série de coisas, né, como, por exemplo, a própria educação, né, o sistema de educação, que é uma herança aqui católica, a forma de como as universidades se organizaram e a educação se organizou no Ocidente, ele tem tudo da identidade também católica. Ali nós vamos começar a ver um contraste, tá? E é um contraste que vai entrar,
obviamente, em xeque com esses sistemas que estão hoje por aí, tá certo? A geração Z daí, por final, é a daqueles nascidos entre 95 e 2010, que hoje são as pessoas que estão entrando dentro do mercado de trabalho, que são as pessoas que estão, né, se formando e estando, né, nos empregos. É aquela geração que já está, que já está na vida social. A questão é o que sobra para essa galera agora, né? E é isso que a gente vai ver passo a passo. Eu quero mostrar para vocês, antes de tudo, tá, este gráfico sobre a valorização do dólar. Por que o dólar ele serve aqui como um índice para a gente conversar sobre esses assuntos? Porque o dólar é também a nossa reserva hoje monetária, não é mais ouro. Tá? Banco Central hoje, se ele quer valorizar o real, ele tem que vender a reserva de dólar, ele não vende mais ouro. Infelizmente, né? Nós tivemos aí um convencimento do sistema financeiro internacional para que os bancos centrais eles fossem, né, baseados principalmente o lastro das moedas fiat, das moedas de Estado nacionais, estivessem, né, sob o lastro do dólar, o que prejudicou e muito aqui o valor da moeda também. Eu quero mostrar isso para vocês aqui nesse gráfico. Olha só. Eu estou botando aqui o cursor do meu mouse, tá? Quando acontece a depressão, tá? Queda né? Quando acontece o crash da bolsa de Nova York e das outras bolsas, a Grande Depressão ela acontece aqui em 1930. Em 1931, o Roosevelt, que estava presidindo os Estados Unidos, criminalizou a posse de ouro, tá? Por que ele criminalizou a posse de ouro? Porque a partir de agora, o detentor de ouro nos Estados Unidos ele tinha que vender para os Estados Unidos, para o Estado americano, o ouro, porque, né, a reserva que eles tinham, né, para conseguir lastrear o dólar em valor real, tá, que o ouro aqui vai servir como valor real para, né, para a circulação da moeda. E a moeda estava sendo emitida muito mais do que o ouro que eles tinham como reserva. Então eles precisaram realmente roubar da população, né, sob o preço que eles quiseram. Depois, logo depois, né, a onça do ouro, né, que é a medida para você comprar o ouro, no caso, ela aumenta logo depois que a população vende o ouro para o Estado americano. O que acontece é que em 1973, olha só, desde lá nós temos uma queda muito grande em relação ao valor do dólar. E nós tivemos a tendência foi que o valor do dólar ele vá diminuindo de maneira completamente descontrolada, certo? Por quê? Emissão da moeda, gastos de Estado, gastos com guerra, gastos com clientelismo social-democrata e comunista, e a moeda vai derretendo. O contribuinte americano, né, ao invés de estar sustentando, né, a solidez da sua economia e o controle de gastos do Estado, o Estado foi gastando e praticamente derretendo a própria moeda deles, tá certo? Em 1973, o Richard Nixon, presidente americano, e é aqui que nós estamos, ele abandona, vou tentar aumentar isso aqui, tá? Ele abandona o padrão ouro. A partir disso, olha que coisa, a partir disso, o dólar seria emitido sem nenhum lastro mais com a reserva de ouro do Banco Central ou das reservas gerais do Tesouro Americano. Entre 1973 até hoje, a produção aumentou cerca de 90%. Os salários americanos, em média, aumentaram cerca de 10%. Ou seja, isso fez da própria sociedade uma sociedade escravizada pela parte financeira. Colapsada pela parte financeira.
Hoje o que os Estados Unidos enfrentam em relação a preço de alimentos, preço do custo de vida, não é brincadeira. A gente fala que no Brasil isso é colapsado, aqui no Brasil nós já somos escravos, tá? Convenhamos, nós somos quase Venezuela no sentido, né, de é impossível uma vida comum no Brasil. É impossível. É impossível. Que comporte gastos e salários. É impossível. Né? Principalmente presos a uma CLT. Pior ainda. Porque você não pode daí estabelecer contratos de trabalho livremente e com ajuste de tempo. Isso você consegue nos Estados Unidos. E ainda por cima você tem que alimentar, né? O salário de juiz, salário de deputado, né? Super salários, correções que eles fazem, né? Nos tribunais de conta e, né? E nas presidências de tribunais do judiciário, né? Então você fica praticamente escravizado, né? Pelo que você tem que contribuir. Agora, olha o quanto a moeda americana ela desvaloriza. Em 1913, eu não estou conseguindo colocar aqui porque infelizmente eu vou tirar o letreiro da frente. Ver se eu consigo, inclusive, tá? Nesse caso. Em 1913, $1 poderia comprar 30 barras de chocolate da Hershey's, tá? O que hoje daria cerca de $26. E aí você vê, né? Você compraria com $1 também 10 rolos de papel higiênico, que hoje custam cerca de $15. 10 garrafas de cerveja, que hoje você pagaria quase $20. 20 garrafas de Coca-Cola, né, em 1944. Isso aqui vai adiante. Ó. Só que $1 que você comprava antes 30 barras de chocolate da Hershey's, hoje você paga só um cafezinho no McDonald's. Essa aqui é a sociedade da geração que a geração Z vai ter que enfrentar. Você vê o que é a dureza, não é só Brasil, Estados Unidos também. E isso que nos Estados Unidos as coisas funcionam. Ainda assim, é muito mais preferível que você vá para uma sociedade americana e tente dar certo lá do que tente dar certo no Brasil, onde o fracasso é praticamente certo. Aqui um outro gráfico onde mostra-se a perda do valor da moeda. Desde 1930, o dólar perdeu 96% do seu valor. Aqui, o preço do ouro por onça, desde 1971, ele vai aumentando. Por quê? Porque os bancos centrais resolveram não adotar mais o ouro como estratégia base para lastro das suas moedas. Agora, sabe quem é que está investindo nas suas reservas de Banco Central? No ouro? A China. A China. Se os Estados Unidos estão com um descontrole sobre as suas reservas de ouro, não buscam mais a reserva de ouro e, ao mesmo tempo, nem sequer fazem auditoria do quanto existe de ouro, né? O Elon Musk queria fazer no Fort Knox. Certamente foi aconselhado pela elite econômica de não fazer, sob pena de colapsar a própria moeda do dólar. Olha que situação grave que nós temos economicamente mundial, né? Principalmente nesse estado de dependência do dólar que os bancos centrais hoje, né, possuem. E aqui nós temos, olha, isso é uma coisa interessante, tá? Quando eu falei para vocês que a geração Z ela vai ser uma geração mais radicalizada, principalmente aquela que atua politicamente, porque sempre vai existir na sociedade, isso é importante vocês entenderem, tá? Por que a maioria dos países civilizados o voto não é obrigatório? Porque a verdadeira democracia ela funciona com voto não obrigatório. E não daqueles votos que você pode comprar, daquela gente que não quer participar, né, e que não se vê apta a participar da democracia. Porque você tem apenas os interessados. Os interessados na política é que devem participar. Os não interessados não devem participar.
E nós temos hoje um sistema que se alimenta justamente de uma forma não democrática, de pessoas que não estão interessadas na política e que podem ser facilmente compradas, né, do seu voto. Né? E a porcentagem hoje de voto comprado no Brasil é gigantesco. Isso não é segredo nenhum. Tá? Não é segredo nenhum. E não há coibição disso. É uma tolerância que o sistema faz. Mas, quando você tem uma população que ela começa a ir para o lado religioso, mesmo que o lado, digamos assim, ela não seja praticante religiosa, mas ela começa a ir para o lado mais radical, que é o lado católico, você vê uma população reagindo. E é mais ou menos isso que está acontecendo na geração Z lá nos Estados Unidos. Pela primeira vez na história, católicos são maioria entre gerações. Nós temos aí praticamente, olha só, 21% que são de católicos na geração Z, enquanto os evangélicos somam apenas 16%. Então, nós, assim como está diminuindo aquela coisa de outras religiões, né? A coisa do New Age, do paganismo, do esoterismo e etc. Está diminuindo da geração Z, eles não estão mais com essas bobagens todas. Obviamente nós temos aí um crescimento daqueles que não são religiosos por virtude justamente das gerações passadas. Né? Mas está havendo, sim, um movimento de, digamos, um pouco mais de retorno às tradições, tá certo? Só que o que acontece? Quem administra hoje Estado, quem administra hoje elites, né, afora ainda estão nas gerações passadas. E ainda assim nós temos, né, como solução, não é as soluções básicas, que é qual é que sempre foi, né, o regime patrimonial das pessoas. O que determinou riqueza, né, para as pessoas? Sempre foi propriedade. Pessoa rica não é aquela pessoa que tem dinheiro lá botando só no CDB, é aquela pessoa que tem ativo imobilizado. Porque ativo imobilizado é que sobrevive os tempos. Então você tem propriedade, né, é ativo imobilizado. Então, tendo propriedade, né, a inflação acompanha o preço da propriedade, porque ela tende a crescer com a moeda, com a desvalorização da moeda. Só que isso está sendo retirado da geração Z, assim como foi tirado da geração do Millennials. O acesso à compra dos imóveis praticamente não existe mais, porque todo imóvel hoje, principalmente aqui no Brasil, nós temos um fenômeno que tudo né, propriedade de alto padrão. Vocês já perceberam isso? Construção civil, aqui no Brasil, você pode ter o bairro pior que existe. Né? Ela é voltada a alto padrão, ela não é voltada mais à classe média baixa. Porque existe, né, dentro do nosso urbanismo brasileiro, a cultura de que é mais fácil você invadir. Vai lá para. O que eu digo ali de Santa Catarina? Santa Catarina é um estado que tem tudo hoje para dar certo. Tá? Só que ele enfrenta um problema passado muito grande, que é parte considerável de Santa Catarina, principalmente de regiões litorâneas, enfrentam um passado muito grande de invasões. Você vai para praias que hoje, por exemplo, estão sendo, né, badaladas lá em Florianópolis, né? Vai para o Campeche, por exemplo. O Campeche está aumentando o preço do valor do metro quadrado, né? Chegaram as construções de alto padrão lá no Campeche, mas você vai para o arredor do Campeche, cheio de servidões, cheio de invasões, criminalidade bastante alta, né? Homicídios até mesmo, né? Numa região que é a região que está mais economicamente crescendo hoje dentro de Florianópolis. Você tem, assim, praticamente toda a ilha voltada
a invasão ilegal. Por quê? Porque as prefeituras não loteiam os lugares. Elas não querem saber de loteamentos voltados à classe média e classe média baixa. O que acontece é que quando você não está voltando a loteamentos e não está junto com a construção civil, buscando, né, o acesso daqueles terrenos e, né, aquelas casas prontas por 300 mil, 200 mil reais, fica difícil você, né, ser da nova geração e se financiar. Você vai ter que entrar no mercado que está, né, praticamente funcionando, né, para lucro e especulação, que é o mercado onde não acontecem as invasões ilegais. E aí, eu não diria, né, eu diria até que por uma questão de caráter, essas gerações elas não vão ser as gerações invasoras. Né? Elas não vão ir para os lugares onde estão lá as áreas de preservação permanente e tal. Elas não vão fazer isso. Né? Agora, o que sobra para eles? Os aluguéis. Se a gente for ver depois no cálculo, vamos tentar mostrar dos aluguéis. Deixa eu ver se eu consigo achar. Ah, isso aqui é muito importante. Olha só. Índice FIPE-ZAP. O que é o índice FIPE-ZAP? Isso aqui é o valor, tá, médio do metro quadrado desde 1979 até 2023. Olha isto aqui, tá? A gente tinha um metro quadrado quase de R$10 lá em 1975. E olha para onde ele sobe em 1994. É surreal, não é mesmo? É surreal. Isso aqui eu acho que está em cruzeiros. Mesmo assim. E segue subindo. Ainda em 1994, ainda assim, o Plano Real tentou, né, tornar um pouco mais saudável, né, a questão de acesso, né, residencial no Brasil. E ainda assim nós temos aí um gráfico que segue subindo, que são aqueles, né, aqueles percentuais de correção anuais, né, 10%, 8%, né, 15%, se a coisa, o bicho pegar muito, né. Também aqui um pouco sobre o quanto o próprio real, mesmo depois do Plano Real, vem desvalorizando. Olha só. A inflação está tão controlada dos alimentos que essa aqui é a realidade nova. Isso aqui é o que R$100 comprava em 2005. Isso aqui é o que R$100 compra hoje. Salários também. Salário médio desde 1973 subiu 66%. O que é ok, né? A gente viu ali o preço médio dos imóveis até 94 foi uma coisa cavalar, mas só 3% em relação a 2010. Então, é uma geração que vai enfrentar muito aperto, muito aperto. Também questão familiar, né? Isso aqui é um projeto habitacional. Quase metade das mulheres será solteiras e sem filhos até 2030. Isso daqui, cara, isso aqui é mundial, né? Mas olha só no Brasil. Censo 2022 mostra um país com menos filhos e menos mães. Em 1960, a taxa de fecundidade era de 6,28 filhos por mulher, chegando a quase 9 na região norte. Essa taxa caiu para 1,55 filho por mulher. Para você não ter um colapso civilizacional, de falta de pessoas, até mesmo risco de extinção da humanidade, você tem que ter acima de 1,7. É catastrófico isso aqui. Né? Então nós estamos indo para uma queda de população bastante grande, nós estamos indo para uma queda de formação familiar bastante grande, de acesso a imóveis bastante grande, acesso
a transporte bastante grande. O que vai sobrar? Vai sobrar essa porcaria aqui, ó, por exemplo. Cidade dos 15 minutos, como eles queriam fazer lá em Paris. Né? A vida perfeita comunitária. A vida do quem compra na feira, trabalha em 15 minutos com bicicleta. Né? Você tem... Aproveita, né, o meio ambiente, as partes externas. Aproveita nada, né? Você tem lá um parquinho apertado uma hora que outra. Isso aí não é vida, né? Então, isso aqui que o Chesterton falava. Todo modelo urbanístico, habitacional, que viva ser como modelo, que sirva como modelo para recriar mais do que a conveniência na cidade, mas sim como as pessoas vão se comportar, como elas vão se organizar, é totalmente totalitário. É totalmente totalitário. Agora, somem isso tudo, tá? Ausência completa de chances na vida, no sentido, né, de conseguir autossustentar-se e tornar-se independente e etc. Formar família. Porque essa geração ela já vai vir completamente indignada, certo? É isso que vai acontecer. Ela vai vir indignada. Assim como já está acontecendo, já aconteceu no Nepal. A geração Z do Nepal, os millennials do Nepal, encheram o saco. Botaram para correr os comunistas de dentro do governo. O México a mesma coisa, os Estados Unidos está acontecendo a mesma coisa, sabe por quê? Porque os Estados Unidos tem a questão dos gastos de guerra, mas também tem os gastos com políticas externas. Foi um escândalo os últimos gastos com guerra na Ucrânia e os últimos gastos, né, com emendas para favorecerem Israel. E tudo decorrente de um lobby existente do que se chama o AIPAC, American Israeli Political Action Committee, que é o Comitê de Ação Política de americanos e israelitas. Ou seja, das duplas nacionalidades, que trabalham com lobby político dentro dos congressos nacionais para garantir, né, que os Estados Unidos sigam fornecendo dinheiro do contribuinte norte-americano para os interesses externos de Israel. E aí você vai perguntar, e foi muito interessante que o Tucker Carlson, que é jornalista, ele fez uma pergunta muito simples para o senador Ted Cruz, que é um senador do Texas. Por que você ajuda Israel? Porque ele disse o seguinte, porque eu aprendi desde a escola, né, a formação evangélica. Eu aprendi desde a escola que a bênção recai sobre aqueles que ajudam Israel. Só que nós estamos diante de uma passagem bíblica do Gênesis que fala da bênção a Jacó e as tribos de Israel, que seriam os filhos de Jacó, e uma Israel de 1948, com um judaísmo completamente diferente. Um judaísmo não somente talmúdico, mas racídico, né, que são as correntes mais voltadas à aproximação mística dentro do judaísmo, né, e também a separação bastante grande do Pentateuco bíblico, e também o judaísmo ortodoxo, né, que aí se volta mais ao talmudismo, mas também se aproxima um pouco também da questão mística. É completamente diferente. É completamente diferente. São rumos completamente diferentes. E ao mesmo tempo a gente se pergunta, tá, e onde é que entra Jesus Cristo nisso? Né? Porque veja, é muito fácil você vender para um evangélico que procura também respostas no Antigo Testamento sobre esse Antigo Testamento, ele existiu por alguma razão, certo? Ok. Só que usar isso como política externa é isso que está sendo questionado hoje pela geração Z. Por que vocês acham que o Nick Fuentes está fazendo tanto sucesso nos Estados Unidos? Ele que é católico, mas que ao mesmo tempo tem questionado
né? Essa relação tão próxima de Estados Unidos e Israel? Por que o Ocidente está indo para esse monte de guerras, né, do Oriente Médio? Eu não sou aqui favorável, tá? Muito menos ao Islã, tá? Eu não estou dizendo aqui que não... Né, eu acho que o judaísmo ele convive muito bem em sociedade, ele pode conviver muito bem em sociedade. Ao contrário do Islã, que existem grandes problemas, né, quando começam a viver em sociedade e ficam entre a radicalização da Sharia, né, e, ao mesmo tempo, a secularização deles mesmos. Mas, ao mesmo tempo, eles admiram muito o Ocidente. Né? Isso é fato. Né? Eles querem, né, o caráter ocidental, eles querem celulares ocidentais, eles querem carros ocidentais, eles querem... Né, só ver Dubai, só ver os Emirados Árabes, né, só ver os ricos sauditas, né? Existe também uma pressão, só que isso tem que ser muito estudado, é muito delicado, tá? É muito delicado, porque eu diria daí, tá? Ainda assim não justifica talvez, né, o Ocidente, né, estar gastando constantemente com guerras que vão levar ao colapso da sua moeda. Isso é que é o pior. Isso é que é o pior. Nos Estados Unidos está sendo muito bem questionado. Ainda mais que lá o espírito é muito maior de individualidade desde a Revolução Industrial. Então, se você tem 18 anos, você sai de casa. Então, você tem que se virar. Então, para eles é muito importante se virar. No Brasil, não. No Brasil, você tem ainda pelo menos um estabelecimento junto com a família, né? Um laço com a família, né? Que permite que a família seja, vamos dizer assim, né? Um porto seguro, né? Nesses momentos difíceis econômicos. Só que o que vai acontecer quando a geração Z encher o saco da política? Quando a geração Z não conseguir mais ouvir o Alexandre de Moraes falando de democracia? Quando a geração Z não aguentar mais ver um boomer, um cara da geração que justamente permitiu o comunismo no Brasil, permitiu o alargamento dos gastos no Brasil, não lutou por direita, não lutou por valores cristãos. O que vai acontecer quando ficarem dizendo, não, porque você tem que votar no Bolsonaro, porque a única coisa que salva o Brasil é o Bolsonaro e tal. Sendo que não salvou. Sendo que deixou para o Michel Temer. Sendo que bravateou. Você acha que vai colar para esses caras? Não vai colar. Cada geração vai ficando mais esperta em relação à realidade à medida em que você tem uma dificuldade maior que é vivida por elas. Gerações difíceis criam homens mais fortes. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Queira vocês ou não, queira o Alexandre de Moraes ou não, queira ele, né, defender a democracia enquanto está lá a esposa dele, né, fazendo contratos com o Banco Master, ou não. Vai acontecer. E sabe quem é que está conseguindo se organizar bem nesse sentido? O MBL. O MBL. Pode ir lá olhar. O MBL já está pegando a simbólica, né, imperial brasileira, identidade, tradicionalismo, o que nos foi roubado. É isso que você fala quando você pega a simbólica antiga. Eles estão pegando também a bandeira do, né, One Choice, que é a bandeira desse anime que foi utilizado lá no Nepal. Né? Então, e o que existe hoje dentro da direita, né, para jovem? Você tem a galera dos liberais, que fazem os clubes liberais, que buscam jovens empreendedores e tal. Né? Você tem a galera do Bitcoin, que eu acho que é uma excelente saída. Eu acho que eu tenho que aplaudir se o jovem conseguiu entrar para dentro do sistema do Bitcoin, onde o alargamento da base monetária ele já é controlado, né, desde a própria limitação da emissão, né, do número de bitcoins, como também agora está me fugindo o nome, né, dos períodos, mas são os períodos onde a recompensa também para as transações de Bitcoin elas diminuem, também contribui isso também para a valorização do Bitcoin, né?
Eu tenho que aplaudir esses caras. Se eles conseguiram colocar, né, não prevendo que, né, a moeda simplesmente fosse explorada, né, em crédito, em forma de título de crédito, CDB por um banco, aí dependendo também da taxa de juros controlada para que esse sistema financeiro, né, e estatal brasileiro alargassem também a base monetária, ou seja, os juros aumentam, o Tesouro, né, paga mais, o CDB paga mais, mas você está comprando também a própria desvalorização da sua moeda. É um paradoxo moral bastante considerável. E aquele que foi para o Bitcoin, não. Aquele que foi para o Bitcoin, ele está gerando uma valorização da moeda à medida em que o Bitcoin é transparente, o Bitcoin é seguro, seguro porque ele não pode ser duplicado, ele é controlado, e controlado nos seus mínimos, né, nos seus centavos, nos seus satoshis praticamente, né? Enquanto a moeda fiat a gente sabe que é uma bagunça. Só você olhar, um cara que está como o Haddad tem alguma condição de fazer controle de endividamento para garantir a força da moeda? Claro que não. O que sobrevive nesse país aqui é a estabilidade de uma classe empreendedora que continua sofrendo, né? E que também não sabe como sair. Ah, mas o empregado é tão pobrezinho aqui no Brasil. O empreendedor aqui é 1000 vezes mais escravo do que o empregado. E pior, o empreendedor, ele se vê numa encruzilhada tão grande que ele não sabe nem como reagir politicamente sem que isso venha a possuir represálias. E isso existe. Represálias, por exemplo, de Ministério Público do Trabalho, represálias de Ministério Público, né, sobre discurso político relacionado, né, à forma com que se dá a atividade econômica. O próprio Luciano Hang sofreu aí alguns apertos, né, justamente por se declarar bolsonarista. Vendeu muito, mas também sofreu uma represália estatal bastante grande. Não pode nem sequer publicar vídeos de gente que rouba. Porque o Estado brasileiro é tão criminoso que tem gente que resolve, do Ministério Público, defender imagem de bandido. Entrar e usar do salário que nós pagamos para eles para proibir divulgação de imagem de bandido. Esse é o país que nós vivemos. Não é só falta de proporção da população de bem, da população de mal. Existe inversão de valores real. Não deveriam estar lá. Não deveriam estar lá. A geração Z, se Deus quiser, vai agir muito mais, porque ela não vai ter nada a perder. Você acha que com essa geração em massa que eu acabei de mostrar, esse paradigma em massa, alguém tem alguma coisa a perder? Foi tirado tudo dessa geração. Foi tirada a economia. Foi tirado família. Só sobrou Deus. E para quem só sobra Deus? Para quem só sobra Deus? Só sobra a salvação da alma, certo? Só sobra que você servir a verdade. Coloca esse sistema de merda hoje diante de uma massa de pessoas que vão servir a verdade. Você vai ver o que vai acontecer com ele. É inevitável. É inevitável. Tanto os Estados Unidos, acho que com o tempo o Brasil, tá? Eu acho que o Nicolas, eu vou insistir muito, tá? Mesmo que tenham amigos meus influenciadores que, né, estejam hoje do lado do Eduardo Bolsonaro, isso que estão fazendo com o Nicolas, porque vejam, o Nicolas é a maior entrada que nós temos dentro da geração Z hoje. Você atacar o Nicolas, você querer tirar a autoridade do Nicolas, você querer pintar como um canalha que ele não é, você está acabando com as próximas reações que esse país pode ter organicamente, porque ele fura a bolha. É o maior, hoje, meio de notícias e de comunicação que nós temos no Brasil para valores conservadores de direita.
porque ele chega na geração Z. Você acha que galera do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro lá bravatando nos Estados Unidos, você acha que alguém compra isso depois que o cara vai para a Copa do Mundo e depois vem com conversa, olha os pendrive que eu tô mandando pro príncipe do Catar, príncipe do Catar? Ah, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não cola mais esse negócio. Cola para quem queira, talvez, viver, né, de conteúdo, de apoio, de mostrar, ó, eu tô com o Bolsonaro e tudo mais. Essas alternativas acabaram. Essas alternativas acabaram. Não é porque o Bolsonaro está preso, tá, que nós não temos de pensar no amanhã. Pelo contrário, eu acho uma injustiça enorme o que ele está sofrendo, mas muito disso também tem dos erros que ele cometeu, dos controles que ele cometeu, das reações da população, das bravatas sem plano que ele resolvia dar. E ele vive hoje como o Olavo de Carvalho disse. Você vai viver, né, da migalha dos seus inimigos se você continuar assim. Exatamente assim. Claro que a gente, uma questão até de moral, de ética mínima, de estar consternado, porque a gente sabe que não é um cara mau, não é um cara criminoso, não é um cara desonesto. Beleza, vai lá, o Senado Federal se mexa para que o Senado Federal tenha, pelo menos, né, garanta ali, não sei como é que é o mecanismo, não deve ser PDL, mas enfim, garanta prisão humanitária, né, mandar esse cara para dentro de uma prisão domiciliar, não da prisão, né, dentro da Polícia Federal, isolado, etc. Embora, né, fique muito difícil de justificar quando o cara já está com tudo aquilo, todo o Alexandre de Moraes querendo ir para cima dele, vai lá e bota um ferro, né, de soldar dentro da tornozeleira eletrônica. Queria o quê? Né? Ah, mas a prisão foi ilegal, foi exagerada. Tá, tudo bem. Só que você já tá sob a raça dos seus inimigos. Você vai querer justificar algo pior e colocar você numa situação ainda pior? Sendo que o seu inimigo tem controle para isso? Burrice. Burrice. Sabe? A direita está muito presa hoje em tentar justificar os erros do Bolsonaro. Não estão pensando aqui em geração Z, não estão pensando aqui em proteger o Nicolas. Estão pensando em atacar o Nicolas ainda por cima. Gente, muitas vezes, tá, colocadas em situação e posição, tá, financeira dentro do Partido Liberal, dentro do PL, para ficar atacando ele. É lamentável. É lamentável. Enquanto eu estou aqui afirmando, não afirmando somente com defesa, bravataria, não é só a questão que eu vejo, né, de um deslumbre em relação ao Eduardo Bolsonaro, mas também uma questão de proteção. Ele quer ser o herdeiro para um dia concorrer à presidência da República. É pura invejinha, é puro ciúmes. De um cara que já mostrou que o altruísmo dele é ir para a Copa do Mundo enquanto o velhinho estava tomando chuva em frente ao quartel. Desculpe a franqueza. É verdade. Um cara que fica dizendo, não, porque o meu pai, porque isso, aquilo, mas desrespeita o próprio pai, mandando ele tomar naquele lugar. E o cara presta a ser preso. E mesmo assim, né, existiu ainda o pedido lá que não se metesse na coisa, não metesse os Estados Unidos no meio, não pressionasse os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, no final das contas, se aproveitaram da situação do Brasil. Então, o que adiantou? Adiantou acelerar a prisão por uma suposta obstrução de justiça, que ainda não existe, mas aí o Alexandre de Moraes vai sair isso, óbvio, a favor dele. Vai perder ainda mais o apoio da classe de empresários que está sendo, né, que foi, no caso, prejudicada pelas tarifas. E eu vou dizer, eu já ia dizer isso no outro programa, eu acho que é mais do que óbvio. O Alexandre de Moraes
quer a fragilização da imagem do Bolsonaro. Porque o Alexandre de Moraes é um sujeito mau, astuto, mas ele sabe que enquanto enfraquecerem a imagem do Bolsonaro para fraqueza de saúde, para fraqueza enquanto ser humano, para o cara que precisa, né? O tempo todo gritar, oh, porque eu preciso ir para o hospital, isso enfraquece a imagem dele. As pessoas, isso aqui eu não estou falando, tá? Para dizer, não estou falando aqui para dizer, não, tem que cagar pro fato, né, das decorrências de saúde e tal, pós-facado. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que enquanto as pessoas gritam disso, acontece também uma intenção muito grande que é de mostrar: o cara tá fraco. Além de preso, ele tá fraco. Desmoralize-se completamente ele e deixe a direita terminar o negócio, terminar o serviço de desmoralização. E é por isso que eu digo, é uma etapa à frente. Para a geração Z, isso aí não vai colar mais. As bravatas lá do Bolsonaro e que estão vindo aí com o Eduardo, não sei se o Flávio vai também colar bem para essa geração Z, porque o Flávio já fez muita jogada com o sistema. Ninguém vai votar nessas eleições com aquela vontade de mudar o sistema. Nem se fosse com o Bolsonaro, porque já sabe. Claro que aí é diferente, né? Se Bolsonaro concorresse hoje, né? Saísse da prisão, tivesse condições de concorrer e tal, é ótimo, né? Porque o cara que sofre um negócio que ele sofreu com Alexandre de Moraes, agora não entra pro jogo para tomar pau mais. Né? Depois de tanto tomar pau, o cara começa a aprender. Começa a mexer com fé que não é metastática. Fé que é real. Né? Não, não vou esperar de Deus se eu fico bonzinho agindo nas quatro linhas. Não. Eu vou agir com a verdade. E se é pelo bem, meu amigo, né? Se devora as quatro linhas à medida em que o meu inimigo também está devorando. Ponto final. Não acabou com as quatro linhas lá em defesa da democracia? Que porra de democracia é essa? Que depois o cara aparece, né, envolvido até os dentes na questão do Banco Master. O futuro é promissor. E o futuro, vocês sabem. Acabaram de ver na live de hoje. O futuro é isso aqui, ó. O futuro é isso aqui. Uma hora ou outra isso, a geração Z vai começar a se manifestar. Esperamos que fora do MBL, certo? Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Fiquem com Deus e até quarta-feira, neste mesmo horário, 7h30 da noite. Um abraço a todos.